A próxima etapa é entrar de fato na simulação, tá? A gente vai criar o nosso modelinho de Monte Carlo aqui para simular 200 mil portfólios. Ô, Papéis. Vitor, quantos ativos a gente está usando mesmo? São 10 papéis. 10 papéis. 10 papéis dá uma matriz com 45 termos de covariância. Se fossem 100 ativos, seriam 4.950 termos de covariância, né? Vai aumentando Exato, exato. exponencialmente, né? E isso dá para ver que não dá, é um negócio que assim, não dá para gerenciar no Excel mais, né? Bem, eu preciso caracterizar a minha carteira, certo? O meu portfólio que eu vou criar. Como que esse portfólio novo, como que essa carteira é caracterizada? Por basicamente 3 características. Eu preciso saber os retornos esperados para aquele novo portfólio. Eu preciso saber a volatilidade esperada para aquele novo portfólio que eu estou criando. E eu preciso saber, obviamente, os pesos para cada papel. A gente vai imputar aqui os dados de covariância e a simulação, de forma aleatória, ela vai simular todas essas combinações possíveis. Bem, primeiro eu vou criar várias listas vazias, tá, pessoal? Que vão ser populadas com um grande loop, com um grande for que eu vou criar. Beleza, criei as minhas listas vazias. Primeiro o número de ativos, eu vou colocar aqui em inglês number of assets, e eu vou dizer que ele vai ser o próprio comprimento da lista de ativos, que vai ser 10. E eu também vou dizer para ele que o número de portfólios que ele vai criar, no meu caso aqui, 200 mil portfólios. Tá? E aí, vamos fazer um teste aqui dessa questão da aleatoriedade. Para fazer esse teste inicialmente, eu vou usar a função np_random, na verdade, random dentro módulo, né, random, e o método random, e eu vou falar assim para ele. Eu tenho 10 assets, né, ou seja, eu tenho 10 ativos, e eu quero que você crie 10 pesos aleatórios. Eu tenho realmente aqui 10 papéis, e ele deu 10 pesos aleatórios para esses papéis, né? Se a gente rodar isso aqui de novo, vocês veem que o peso muda, né? Então isso é vantajoso para a gente, de fato, na simulação de Monte Carlo, porque ela é totalmente aleatória. Só que aqui, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas a gente tem um probleminha. Eu preciso limitar os meus pesos a 100%, né? Então, como que a gente consegue falar isso para o Python? Cara, você tem que limitar isso daqui a 100%. Você não pode ter, né, soma além de 1. Eu vou chamar isso aqui de um objeto, vou dizer que isso aqui é peso. E aí, pessoal, eu vou usar esse seguinte operador aqui do Python. É o operador barra, slash, igual. E eu vou dizer assim para ele. Eu vou usar o numpy, sum. O que é essa função aqui do numpy? É a função de soma. Então, se eu passo um array, uma lista aqui dentro, ele vai somar tudo o que tem dentro daquele array. Esse operador, pessoal, ele basicamente está dizendo assim, você vai pegar cada elemento do seu array e você vai dividir pelo resultado disso daqui. Beleza, pessoal? E aí, vamos fazer o teste aqui? Vamos ver como ficou o nosso array de pesos? Vamos lá, pessoal? Então, percebam que aparentemente a gente conseguiu, né? Inclusive, se vocês quiserem fazer o teste, né? Joga o npSum aqui. Perfeito. Então, temos os nossos pesos somando 100%. E agora sim a gente consegue fazer uma carteira. Cada portfólio que você criar dentro do range de número de portfólios, eu quero que você faça o seguinte. Os pesos para cada papel, eu quero que você inicialize esses pesos de forma aleatória. Depois que você inicializar esses pesos, provavelmente eles vão passar de 100%, né? A gente fez o teste aqui. Então, o que é que eu vou falar para ele? Vou falar para ele, mostrar para ele esse operador aqui que a gente criou. Só que ao invés de peso, é weights. Ou seja, comece criando pesos aleatórios, sei que ele vai passar de 100%,
Como ele vai passar de 100%, normalize isso para que ele fique, né, para que a soma dele fique 100%. Tá? Depois, o que é que eu quero fazer? Eu quero calcular os retornos desse portfólio com esses pesos aqui que ele me deu. E para criar o retorno do portfólio, para calcular, é essa função aqui, pessoal, função dot, tá? Eu vou passar o array com os pesos para cada papel e vou passar também a estimativa de retorno anual para cada um dos papéis. Bem, calculei o retorno, eu preciso calcular também a volatilidade desse portfólio, né, que eu estou trabalhando no momento. Para calcular a volatilidade, é np.dot, e dentro eu vou passar a matriz transposta dos pesos, ponto T, né, já que é transposto, e eu vou passar, como que é, Arthur? Matriz de covariância e os pesos. Matriz de covariância, perfeito. Vou começar a juntar essas informações num data frame para que eu consiga consultar depois. Lembram dessas listas aqui que estavam vazias? Pois é. A gente vai começar a popular essas listas aqui. E aí, eu acho interessante no Colab, Arthur, essa setazinha aqui, né? Ele fica, é quase que um debug ao vivo, ele fica mostrando aí onde que o seu código está trabalhando naquele momento. A gente tem uma lista, né, pessoal? Vai ser uma lista, obviamente, gigantesca. Eu não vou abrir essa lista aqui porque ela vai ter 200 mil valores, né? Eu vou criar um dicionário chamado portfólio, onde eu vou trocar alguns nomes. Por quê? A gente está chamando aqui as coisas de portfolio returns, portfolio volatility. Eu quero criar um data frame depois que seja organizado com nomes mais fáceis de entender, né? Então eu vou colocar em português. Criei meu dicionário. Depois o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um for aqui para que ele modifique, na verdade, para que ele crie um data frame, onde esse data frame tenha esse meu dicionário aqui de portfólio e ele adicione novas colunas, novos elementos. Então ele vai ter retorno, vai ter volatilidade, e eu vou adicionar cada um dos 10 papéis que eu estou trabalhando. Beleza, pessoal? Quando eu mostrar aqui o resultado, aí vai ficar mais claro para vocês. def.head. Primeiro, eu peguei o resultado da minha simulação de Monte Carlo, que foi retorno e volatilidade. Eu juntei em duas colunas. Para cada um dos meus ativos, eu gerei uma coluna com aquele ativo. E eu fui juntando, tá? Fui juntando para criar um data frame nesse formato. E o que esse data frame representa? Ele representa portfólios diferentes. Então, cada linha aqui é um portfólio. A gente vai ter aqui 200 mil portfólios, né? E cada portfólio me diz a configuração que eu preciso para obter aquele retorno. Então, por exemplo, nesse portfólio aqui, eu obtive quase 22% de retorno anual, com uma volatilidade de 24%. E qual que foi essa alocação? Foi 7% de Ambev, 15% de Equatorial, 11% de Cielo, a Raia Drogasil aí 7%, etc e tal. Aí vocês podem perguntar, pô, mas o seu portfólio ele colocou aí 10% de Cielo? Sim, ele colocou. Não quer dizer que seja um portfólio ótimo. Ele colocou 10% porque ele tentou combinações aleatórias. Vou fazer um sort values. Para que seja do maior para o menor, eu preciso passar um parâmetro chamado ascending igual a false. E tá aí o nosso resultado, pessoal. Então vejam que o melhor portfólio que eu obtive foi com estimativa de retorno anual de 32%, uma volatilidade de 24%, que é uma volatilidade média, né, Arthur? Acho que média para alta aí. Razoável. E percebam a configuração que ele me deu, pessoal. Então você precisaria investir aproximadamente 1% de Ambev, 18% de Equatorial, 2% de lojas Renner, Cielo 0,8%, 20% de Raia Drogasil, 24% de Localiza e por aí vai.